Olá, professor. Olá, professora. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o caderno da terceira série do ensino médio, referente ao segundo bimestre. Neste caderno são propostos 3 temas: a atividade rítmica, corpo, saúde e beleza, e também a contemporaneidade. Vamos à situação de aprendizagem número 1, que fala do movimento hip-hop. No estado de São Paulo, ele teve uma maior abrangência a partir dos anos 80. Principalmente na região metropolitana, na capital do estado, e a partir daí para outras regiões, influenciando inclusive outros estados brasileiros. Nós sugerimos inicialmente que os alunos tragam alguma música do ritmo associado ao hip hop, que é a música rap, para que eles possam fazer uma interpretação. A ideia é que sejam formados grupos a partir das afinidades dos próprios alunos. Eu posso ter um amigo, né, um aluno pode ter um amigo, no caso, que seja afetado por um determinado problema, mas que seja diferente daquele problema mais imediato, que mais chama a atenção do próprio aluno, seja a questão da violência, enfim, a tentativa de conseguir um emprego, a condição social mais ou menos favorável. A seguir, sugerimos que esses mesmos grupos eles sejam mantidos, mas para tratar agora de problemas mais amplos, problemas que seriam considerados globais. Na situação de aprendizagem 2, que enfatiza o street dance, nós sugerimos o aprofundamento dos passos, os movimentos principais nessa manifestação. É importante que os alunos eles tentem criar, que eles tenham uma certa liberdade para pensar em maneiras de se expressar por meio dessa dança de rua. Então, enfatizamos inicialmente o breaking, o popping e o locking, para que da mescla entre esses diferentes estilos, eles possam elaborar uma coreografia mais livre no chamado freestyle. Então, a criatividade dos alunos é o ponto central nessa segunda situação, justamente para evidenciar o protagonismo juvenil. Como situação de avaliação propriamente dita, nós sugerimos que os alunos elaborem uma letra de música rap, e também uma coreografia a partir da mensagem que tentaram explicitar nessa música. Como critério para análise dessa situação de avaliação, sugerimos que os próprios passos eles sejam percebidos por você, professor. Então, se os alunos utilizaram os passos que foram verificados, que foram aprendidos, ou se essa informação não foi relevante. Então, esse seria o critério proposto na avaliação. Escolhemos o hip hop porque há certa ênfase nessa cultura rítmica pelo protagonismo dos próprios adolescentes, que tomam algumas decisões, enfim. E caso você considere adequado, de acordo com a região em que você trabalha, ou de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, tratar de outra manifestação rítmica, nós sugerimos que essa ênfase no protagonismo juvenil ela seja mantida. No tema seguinte, o corpo, saúde e beleza, nós procuramos tratar da ginástica laboral, os seus benefícios, pontos favoráveis e também possíveis contradições. A ginástica laboral ela é tida como necessária para a saúde do trabalhador. Quando um trabalhador ele tem a oportunidade de vivenciar atividades quanto à ginástica laboral no seu local de trabalho, o seu interesse imediato é na própria saúde, na manutenção da sua própria saúde. Mas nem sempre esse é o interesse que sustenta o empregador. O empregador, muitas vezes, tem um interesse no aumento da produtividade, que reduza a quantidade de faltas do empregado. Enfim, a ótica, nesse caso, seria o aumento do lucro. Muitas vezes, no contexto de trabalho, o esforço repetitivo, quando um trabalhador faz sempre a mesma coisa, os mesmos movimentos, isso pode gerar uma certa alienação do trabalhador em relação ao trabalho que ele ou ela executa. Esperamos, nesse caso, que os alunos eles sejam preparados para perceber situações desse tipo. As diferentes profissões, elas apresentam contextos também diferenciados. Então, é necessário que isso seja ressaltado durante a situação. Uma atividade que pode ser benéfica para uma determinada ocupação, ela pode não ter os mesmos resultados quando consideramos uma profissão diferente.
Os motivos de adesão e de permanência, eles também variam conforme o tipo de exercício proposto. O que é necessário tratar também nessa situação é do planejamento, mas com estabelecimento de metas concretas, metas coerentes, de acordo com os possíveis motivos que os alunos apresentem para não praticar atividades físicas de forma sistemática, seja por falta de um local adequado, seja por falta de tempo. Então, pode ser interessante ressaltar com os alunos, isso pode servir inclusive para a avaliação, que o chamado tempo livre, ele não apenas o tempo que sobra depois do tempo de trabalho. Então, em uma jornada de trabalho de 6 ou 8 horas, não é todo o tempo restante que é o tempo livre do trabalhador. É necessário descontar o tempo das necessidades pessoais, sejam de alimentação, sejam de higiene, necessidades como o transporte também ao local de trabalho, a necessidade de descanso, sono, e outras atividades que podem também comprometer o tempo do trabalhador, como, por exemplo, o engajamento em atividades sindicais, enfim, e a partir da soma, né, entre esses vários fatores, é que o resultado seria o chamado tempo livre. No terceiro tema, a contemporaneidade, nós enfatizamos os esportes radicais. Esses esportes, embora sejam facilmente vislumbrados na mídia, principalmente na televisão, eles podem receber diferentes nomenclaturas. Atividades físicas na natureza, atividades de risco, jogos extremos, X Games. Os nomes não são o ponto essencial, mas seria interessante discutir com os alunos o apelo econômico que essas atividades têm. E como que isso afeta o estilo de vida dos próprios adolescentes. A quarta atividade proposta no caderno, nós sugerimos que certas demandas do ambiente, elas sejam tratadas com os alunos. É proposto que eles elaborem uma lista com todos os esportes radicais que eles conhecem. Sejam realizados na terra, no ar ou na água, mesmo que eles nunca tenham praticado, vivenciado essas situações, mas para que eles possam justamente pensar em uma classificação, em um tipo de classificação para essas práticas. Nós constatamos que as principais lesões que acontecem na prática dos chamados esportes radicais, elas ocorrem nos membros superiores, principalmente no punho e no cotovelo. Essas regiões, elas deveriam, na situação de aula, ser mais bem protegidas para minimizar esses riscos. Também essas atividades que são propostas, elas dependerão do uso efetivo de patins e skates principalmente. Sugerimos que o número máximo desses equipamentos seja de 10, para se trabalhar com uma turma, para evitar justamente situações em que haja um descontrole, uma falta de supervisão do próprio professor. E essas atividades, embora façam parte do dia a dia de vários alunos, elas não fazem parte do cotidiano da própria escola. Então é importante comunicar à direção, à coordenação da escola que se tem a ideia de trabalhar com esses conteúdos em determinadas aulas na educação física, para que os alunos, porventura, não sejam impedidos de entrar com esse equipamento que em algumas escolas não é utilizado no seu cotidiano. Nós propomos 3 níveis de habilidades vinculados aos grupos que vão executar essas atividades, que seria um grupo chamado de iniciante, um grupo intermediário e um grupo considerado mais avançado. As características principais desses grupos, elas têm a ver justamente com as próprias habilidades que os alunos demonstrariam. Como critério para avaliação, nós sugerimos que os alunos interpretem outras possibilidades de uso desses equipamentos. Por exemplo, além do contexto esportivo, os alunos podem utilizar esse equipamento no trabalho como atendentes em lanchonetes, grandes redes de supermercado, enfim, há outras possibilidades, além do próprio deslocamento até o local de trabalho. Essas atividades sugeridas ao longo do caderno, elas pressupõem uma continuidade com outros bimestres e também com outras séries do ensino médio e com o conhecimento que os alunos já elaboraram ao longo do ensino fundamental. Algumas adaptações, elas poderão ser feitas, aliás, elas deverão ser feitas para adequar as situações ao seu contexto de trabalho ou ao seu dia a dia.
Então, esperamos que as ideias contidas nesse caderno, elas possam inspirar ainda mais as suas próprias ideias, professor, e desejamos um bom trabalho nas aulas de Educação Física.